Pronto, está começando a gravar. Começou a gravar. Então, Cláudia, a professora Cláudia Cardoso é professora do Departamento de Química, né? Vocês deverão ser aluno dela em outra disciplina, principalmente na disciplina de biocombustíveis, que é o tema da palestra de hoje. Ok? Então, lá no lápis dela, fala que ela tem experiência na área de química, com ênfase em síntese orgânica, síntese inorgânica e caracterização espectroscópica. E ela desenvolve trabalhos com bioquerosene de aviação, biodiesel, catálise heterogênea na produção de biocombustíveis, beneficiamento de óleo de fritura e educação ambiental. Ela é graduada em bacharelado em Química, fez mestrado em Química, doutorado em Química, né, os 3 níveis na Universidade Federal de Pernambuco, e também fez pós-doutorado, só que na Federal de Minas Gerais, né, sobre bioquerosene de aviação. E também trabalhou como pesquisadora na Novartis, na área de síntese orgânica. E hoje ela vai desenvolver o tema biocombustíveis, desafios e soluções para a contemporaneidade. Ok? Então, a professora Cláudia pode começar, tem aí no máximo 1 hora, né, Cláudia? Obrigada, Kátia. Eu estendo o agradecimento a esse convite ao professor Elcio, que infelizmente não pode estar aqui presente, acho que todo mundo sabe, né, ele está, infelizmente, hospitalizado, e a ele eu dedico essa nossa aula, né, com desejos e melhoras para ele e que toda a família dele seja confortada. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Como eu coloquei para a Kátia e para quem estava aqui, não sei se mais alguém chegou, eu pediria que os microfones ficassem fechados, não necessariamente as câmeras, apesar de todas as câmeras ficarem fechadas, mas vocês podem deixar as câmeras abertas. Mas é só porque, às vezes, pode dar um eco se alguém tiver com o microfone aberto. Mas, em qualquer momento que vocês quiserem intervir, vocês abram o microfone, porque quando começar a apresentar o slide, nesse modo de apresentação, eu não sei se vocês já sabem disso, né, porque vocês já estão com aula remota há algum tempo, a gente, apresentador, não vê mais nada na tela além da nossa própria apresentação. Então, se alguém levantar a mão, eu não vou ver. Né, Kátia está aí presente, e de repente, se alguém levantar a mão, Kátia, eu faço uma pergunta por escrito e você acha importante intervir, você fala, mas eu não vou conseguir ver mais ninguém e não conseguir mais ver a tela além da minha apresentação. Então, eu convido a todos a ficarem à vontade para me interromper em algum momento, se achar necessário. Se eu falar alguma coisa que não seja clara, mas eu vou tentar ser o mais breve possível para que a gente abra uma discussão no final, tá? Em alguns momentos eu vou tentar falar rápido, até para a gente ganhar mais tempo de debate do que de apresentação, mas o ponto é que o professor Elcio foi quem propôs esse tema, não fui nem eu. E aí, quando eu vi o tema, eu achei ele desafiador, porque é uma coisa muito ampla, e aí eu assumi o desafio e vou tentar ser o mais ampla possível, mas sem conseguir entrar em detalhes, né? Exatamente quando a gente pega um assunto curto, a gente consegue trazer mais detalhes. Quando a gente pega uma coisa muito aberta, a gente só faz pincelar algumas coisas, e aí exatamente cria essa curiosidade para vocês perguntarem depois. Como a Kátia bem falou, eu costumeiramente dou essa disciplina de biocombustíveis, ela é optativa, não é obrigatória, e aí, por ser optativa, poucas pessoas vêm à aula, e ela geralmente é no final do curso, geralmente o pessoal está no 7º, 8º período.
a gente se refere à disciplina de biocombustíveis, mas é claro que a gente pode se encontrar em outras disciplinas, tá? Então, na disciplina de biocombustíveis, a gente tem um semestre inteiro para ver o que eu vou tentar dar aqui em menos de 1 hora, tá? Então, vocês entendam que eu vou tentar compactar o máximo que eu conseguir para apresentar esse material para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui a tela de um material que eu preparei exclusivamente para vocês, e eu espero que vocês gostem do conteúdo, que seja pelo menos um pouco instigante. Então, a partir desse momento, eu não consigo mais enxergar vocês, tá? Então, o Elcio sugeriu esse tema aí. Ele estava no hospital e disse, Cláudia, você pode dar essa palestra? Eu disse, dou. Então, eu disse, meu Deus, vai descansar, Elcio, lá na cama do hospital, e sugeriu esse tema, biocombustíveis, desafios e soluções para a contemporaneidade. Então, biocombustíveis é uma coisa muito ampla, e é um assunto que traz vários problemas à tona, traz as questões ambientais, socioculturais, econômica, política. Então, ela não se limita a uma única coisa, e é claro que tem muita química por trás, mas eu não vou conseguir trazer muita química aqui, porque realmente é um assunto mais de discussão, tá? Esse ponto todo do biocombustível tem como pano de fundo o aquecimento global. Se não fosse o aquecimento global, o biocombustível não seria sequer cogitado. Então, aquecimento... Não sei se vocês estão ouvindo, meu filho está gargalhando do outro lado, porque ele está jogando. Aí eu não posso nem gritar, senão vai atrapalhar vocês, mas é isso. Aí o aquecimento global... Vocês estão ouvindo ele gargalhando aí, não? Está atrapalhando? Tá atrapalhando não. Tô ouvindo, mas não tá atrapalhando não, professora. Vocês entendem que a gente está em casa, né? Eu falei para ele que eu estava viola, mas acho que ele esqueceu. Não, professora, tá ótimo. O aquecimento... A risada tá maravilhosa, nem se preocupe. Pois é, dá vontade de ir lá saber o que ele está vendo tanto engraçado. Então, o aquecimento global, ele é provocado, né? A gente consegue ver aqui. Deixa eu colocar no formato de pointer. Não sei se vocês viram uma criança nadando aqui no meio do lixo, também tem um avião passando. Tem a poluição, né, automobilística, tem as queimadas, que a gente tem ouvido falar tanto hoje recentemente, e tem a questão industrial, principalmente depois da Revolução Industrial. Então, tudo isso aqui gera poluição, gera gases, que chamamos de gases de efeito estufa, que eles são necessários para o nosso planeta, mas em excesso ele causa algumas tragédias, como na hora que aquece algumas regiões do planeta, principalmente o Polo Ártico e o Polo Antártico, por causa do buraco da camada de ozônio, então começa a descongelar as geleiras, né? E aí esse gelo, que é a água no estado sólido, fica no estado líquido e aumenta o nível do mar. E aí o degelo, obviamente, começa a destruir a vida nesses ambientes, né? E o nível do mar aumenta e as cidades litorâneas começam a sofrer com tsunamis, ilhas, feito Japão, por exemplo, né? A periferia, né, que tem uma qualidade de vida mais complicada de saneamento, então todo mundo sofre com isso, e ao mesmo tempo que lugares mais quentes, feito sertão, algumas regiões do pântano, isso aqui eu imagino do nosso Pantanal, ela fica seca. Então, há esse desequilíbrio, né, por causa do aquecimento global. Então, só para entender um pouco, o aquecimento global, ele vem por causa de uma camada atmosférica que envolve o nosso planeta. Se a gente for ver o planeta, a gente tem uma divisão aqui de várias camadas atmosféricas, onde a mais importante é essa troposfera, que é onde, inclusive, circula o avião,
Então, é onde a gente encontra aqui o buraco da camada de ozônio. Então, nesse caso, nessa região aqui pequena, ela, que é mais ou menos 20 quilômetros de altura da costa terrestre, ela tem 75% do gás atmosférico está aqui. Desses gases, a gente tem uma quantidade enorme de nitrogênio, e a gente tem uma quantidade pequena, percebam aqui que é na faixa de 1%, que a gente tem de todos esses gases que fazem parte da camada dos gases, gases de efeito estufa. Então, a gente tem água, tem gás carbônico, tem metano, tem os óxidos de nitrogênio, tem o próprio ozônio. Então, isso aqui é só 1% que está aqui no limiar entre a estratosfera e a troposfera. Tá? Então, quando a gente falar da camada de ozônio, do aquecimento global, a gente está falando dos gases que estão nessa região. E aí, quando a gente tem uma rarefeição dos gases dessa região, a gente está aumentando o buraco da camada de ozônio, a gente permite que mais energia do Sol atinja o planeta, e que também essa radiação também saia, né, os gases saiam. Então, a gente tem maiores problemas, por exemplo, câncer de pele, não é somente a poluição. Mas vamos tentar focar na questão dos biocombustíveis. Então, como a gente tem aqui essa questão dos gases de efeito estufa, e dentre os biocombustíveis, a gente encontra nos biocombustíveis soluções para reparar a crescente produção do gás carbônico e do gás metano, principalmente. Então, o biocombustível veio com uma tábua de salvação, uma das tábuas de salvação para tentar reduzir essa questão do aquecimento global. E aí, antes de entrar nos biocombustíveis, é importante a gente ressaltar a diferença do que vem a ser energia limpa dos biocombustíveis. O que a gente vai falar aqui hoje é biocombustível. Existem outras formas da gente diminuir o aquecimento global, que são através de usos de energias limpas. O que é essa energia limpa? Qual a diferença de um biocombustível para uma energia limpa? O biocombustível é um combustível que tem origem biológica, vamos colocar assim, de vida. Ele teve uma vida, feito uma madeira, uma cana, que tem um processo de nascimento, crescimento e morte, e vira um combustível. Isso é um biocombustível, tá? A energia limpa não precisa vir de uma matéria orgânica. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, onde a gente consegue ter uma memória muito mais viva da energia eólica, que é a energia dos ventos, a energia solar, onde a gente vê aqueles painéis fotovoltaicos. A gente tem, talvez poucas pessoas ouviram falar, da energia maremotriz, que é uma energia que a gente coloca as turbinas dentro do mar, e com a onda do mar, ele vai girando mais hélices, aí tem um cabeamento aqui que vai levando essa energia, tá? Tem a energia do biohidrogênio, onde a gente vê aqui que a luz solar aquece um painel solar, e através de uma reação de eletrólise, que a professora Kátia aqui saberia explicar muito bem isso aqui, libera o oxigênio e produz o hidrogênio. Esse hidrogênio, ele é armazenado no carro, e o gás hidrogênio com oxigênio gera água, ou seja, ele não gera uma poluição, né? E temos aqui a mais comum aqui no Brasil, que é a energia hidrelétrica. Vocês veem que nenhuma dessas energias aqui gera, durante o seu procedimento de energia, gera gás carbônico, gera um gás metano, nenhuma delas gera. Pode gerar outras impurezas que a gente não vai conversar nisso aqui. A energia nuclear, que acho que eu esqueci de falar, esse gás que está aqui não é gás carbônico, isso aqui é vapor de água.
Então, a energia nuclear é uma das energias limpas mais promissoras, apesar de ter muita polêmica em cima disso. Então, a gente não vai falar de energia limpa, mas a gente precisa ter isso bem claro. O que é energia limpa, a gente não vai falar. Então, energia limpa é uma alternativa para conter o aquecimento global. O que a gente vai falar é sobre os biocombustíveis. Houve recentemente, eu até coloquei essa nota aqui de 2019, mas houve, há mais ou menos 3 semanas atrás, uma última reunião sobre isso, que foi a cúpula dos guardiões do aquecimento global, presidido pelos Estados Unidos, né? O Brasil também teve lá com a representação do nosso presidente. Então, mas essa cúpula que aconteceu há 3 semanas atrás veio para discutir o que já vem sendo trabalhado ao longo dos anos. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de protocolo de Kyoto, que foi substituído, está sendo substituído aos poucos, por outro termo chamado Acordo de Paris. Eu não vou falar o histórico todo, porque isso realmente é uma aula que a gente não vai falar aqui. Então, nessa Convenção do Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, em 2019, que foi ano passado, foi a COP25, e eles já terminaram algumas coisas, tá? Agora, com o Biden, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, fez com que os Estados Unidos voltasse a essa convenção, a esse quadro, que ficou fora durante toda a gestão do Donald Trump. Então, eu falo isso porque os Estados Unidos têm um papel fundamental nisso aqui. Em linhas gerais, o que acontece? Vários países, para não dizer que todos, mas vários países do mundo inteiro se reúnem através dos seus líderes, né, no caso os presidentes, os reis, os imperadores, os primeiro-ministro, então eles se reúnem e eles decidem algumas estratégias do que fazer para reduzir o aquecimento global. Cada país, dentro da sua realidade, traz propostas. Por exemplo, o Brasil, ele tem uma dimensão incrível que pode pensar em plantação de soja, de cana, de dendê, a gente tem rios, tem Amazônia. É uma realidade diferente, por exemplo, do Japão. O Japão é uma ilha pequena, onde todo mundo dorme praticamente em pé, né? Vamos colocar assim, sem querer ironizar, mas eu estou querendo comparar com o Brasil. Então, não tem como você pensar que o Japão vai trabalhar uma plantação de soja, numa dimensão que o Brasil tem, né? Então, cada país, dentro da sua realidade, traz propostas para reduzir o aquecimento global, entendendo que a poluição que é gerada em uma certa região, por exemplo, se o Brasil tem uma queimada na Amazônia, aquela fumaça, ela não fica só em cima da Amazônia, ela percorre toda aquela camada atmosférica que a gente viu lá. Então, deixa eu só voltar aqui. Se tem uma queimada na Amazônia, ela vem para essa região da troposfera e ela percorre todo o planeta. Então, se eu queimo combustível aqui em Recife, ele vai lá para cima e essa poluição vai bater lá no Japão. Porque isso não é, a poluição ela não vai e fica parada ali em cima, entende? Ela percorre toda a camada atmosférica. Então, por isso que não adianta dizer que o Brasil vai cuidar do seu quintal. Os Estados Unidos vai cuidar do quintal dele, porque uma vez indo para a troposfera, ele engloba o mundo inteiro. Então, eles trouxeram aqui novas metas. No protocolo de Kyoto haviam as metas, e agora não funcionou, então eles trouxeram novas metas. E aí vocês sempre vão, se vocês começarem a ver, acompanhar em noticiários, vocês vão ver muito esse número cabalístico, 2050. Eles querem que em 2050 a emissão dos gases de efeito estufa chegue a zerar praticamente. Algumas regiões propõem isso, né? Mas
de um modo mais realístico, eles colocam que tem que reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 45% nos próximos 10 anos, ou seja, é uma coisa gradativa, né? E zerar em 2050, né? Eu não vou estar viva para ver isso, mas as gerações de vocês ainda vão ter que ser testemunhas se a gente conseguiu cumprir isso, né? Então, para isso, eles trazem proposta de transição energética, soluções baseadas na natureza, transição industrial, atuação local e municipal, como, por exemplo, a questão de aterro sanitário, a resiliência, ou seja, por exemplo, tem a pandemia, acabou-se com tudo, mas a gente tem que levantar e fazer tudo de novo. E o financiamento climático, como é que funciona esse financiamento climático? Foi determinado desde o protocolo de Kyoto que os países desenvolvidos, feito Alemanha, Japão, Estados Unidos, eles têm por obrigação de fornecer $1 bilhão por ano para os países em desenvolvimento, para financiar os projetos de pesquisa, para fomentar essa diminuição do aquecimento global. Tá? Então, o Brasil é um dos países que recebe esse dinheiro, apesar da gente não ver isso, não ouvir falar sobre isso, mas recebe, e aí por isso que eu falo, tem questões políticas por trás que a gente não vai discutir, mas isso tem tudo uma questão política, que muitos ambientalistas acham que é em prol do meio ambiente, mas os governos sabem que é em prol do dinheiro que está por trás disso aí. Então, o Brasil, assim como todos os países, trazem a sua proposta política. Então, para isso, o Brasil criou uma legislação, criou uma política de Estado que foi chamada de RenovaBio. Essa RenovaBio, ela traça algumas estratégias para serem alcançadas dentro do Brasil, tá? Então, é claro que eu não vou ler esse material aí, essa aula vai ficar gravada, quem quiser pode voltar e ficar lendo isso aqui, eu só vou falar de alguns pontos mais específicos. Então, de modo bem geral, aqui diz que, diferente das medidas tradicionais, e aí vamos falar lá do protocolo de Kyoto, o RenovaBio não propõe a criação de impostos sobre carbono, subsídios, enfim. Tá? Então, ele quer promover a produção de biocombustíveis a partir de biomassa, etanol, biogás, bioquerosene de aviação, biodiesel, principalmente se for de segunda geração. E eu vou falar de tudo isso aqui no nosso encontro de hoje. Então, qual é o objetivo do RenovaBio? É de fomentar que seja cumprido o que o Brasil prometeu quando assinou o Acordo de Paris. Então, lá no Acordo de Paris, todos os países assinaram e fizeram promessas por escrito, e a gente tem que cumprir, certo? Então, essa política de Estado está lá para policiar, está para vigiar e está para cobrar dos nossos governantes que sejam cumpridas as promessas que foram feitas no Acordo de Paris. Aqui eu coloquei só alguns objetivos, tem vários outros, tá? Eu estou falando aqui do que cabe a esse tema de nossa discussão. Promover a adequada expansão dos biocombustíveis na matriz energética, com ênfase na regularidade do abastecimento de combustíveis e assegurar previsibilidade para o mercado de combustíveis. Então, dentro do Acordo de Paris, que é uma coisa internacional, temos o RenovaBio, que é nacional, e vocês vão ouvir muito falar sobre isso, e ele tem essas propostas de Estado. Antes de eu avançar, eu queria saber, tem alguém aí na sala? Estão me ouvindo? Ou eu estou falando sozinha? Estamos ouvindo aqui. Vocês estão aí, né? Beleza, mais uma vez porque eu só estou vendo a minha tela aqui. Alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa ou vai deixar para o final? Posso prosseguir? Era só para falar que a Volkswagen, uns dias atrás, lançou uma nota dizendo que ela vai começar a aumentar a quantidade de carros elétricos. Ela vai começar a produzir mais carros elétricos e vai deixar de produzir os carros movidos a combustíveis.
Acho que daqui para 2050 ela pretende ser só carros elétricos. Aqui no Brasil? A nível mundial. Ela lançou essa nota no site. Olha, a Tesla, ela é uma empresa já internacional que faz carros elétricos, inclusive é polêmico isso. É claro que, energeticamente falando, ele é ótimo, mas, mais uma vez, isso trata de energia solar, e aí foge de biocombustível. Mas já que você fez essa provocação, a Tesla, vários compradores dos carros da Tesla estão devolvendo, porque qual é a diferença? Quando você põe um carro elétrico para carregar, ele fica lá carregando, feito um celular. Você não pode sair, se você está carregando o celular, ele está lá preso na tomada, né? Você tem que esperar ele terminar de carregar para poder tirar ele. Então, o carro a energia elétrica, ele tem que chegar numa base e ficar horas carregando. É diferente de um carro a gasolina que você chega num posto, com 10 minutos você abasteceu e já sai correndo com o carro. Então, vários usuários e carros de energia elétrica estão abandonando. Agora, a energia solar é outra proposta, porque você põe um painel em cima do carro, né? Mas, enfim, é outra discussão, e aí vamos tentar focar nos biocombustíveis, certo? Ok, professor. Oi, falem. Só um comentário, a senhora comentou sobre a Tesla ter algumas coisas problemáticas e tudo mais, e outra coisa que geralmente não se pensa é que a maior parte da produção de gás carbônico de um carro não está exatamente só em você usar o combustível, está na produção daquele carro, porque são muitos materiais diferentes, principalmente os carros elétricos que precisam ter uma série de outros cuidados além dos carros comuns. Boa parte da produção de gás carbônico já está na indústria. Muito maior do que isso, tá? A gente, mais uma vez, a gente não tem tempo para estar discutindo tudo isso aqui, mas eu falei que a energia limpa, ela não gera os gases de efeito estufa, mas existem vários outros problemas. Por exemplo, uma célula fotovoltaica para energia solar, é ótimo, pega a luz do sol, transforma aquilo, só que é uma bateria. Você tem um celular, por exemplo, quando o celular, a bateria morre, o que você faz? Você joga fora, você dá para o fabricante. O que tem ali dentro? Tem vários metais pesados, tem substâncias químicas, que além de ser um resíduo difícil de ser descartado, ele foi caro para ser adquirido. Né? Então, uma energia nuclear não gera poluição, mas se tem um acidente, a gente vê aí Chernobyl, né, onde a radiação de 1 quilo leva mais ou menos 4.000 anos para chegar à metade do seu tempo de meia-vida. Então, existe tudo na vida, tem seus prós e contras, assim como os biocombustíveis também vão ter, certo? Então, voltando à questão dos biocombustíveis, os biocombustíveis vieram para substituir os combustíveis fósseis. Então, esquece, por enquanto, aqueles outros de energia limpa. Vamos pensar em petróleo. O petróleo, ele é extraído de diversas formas, né? Tanto do pré-sal, como dos poços rasos, como de um quintal lá do Texas. Então, ele pega o petróleo, dependendo de onde pegou o petróleo, ele tem propriedades diferentes, mas o que importa é que você pega o petróleo cru, e vocês são químicos, vocês vão vivenciar, espero, um processo que a gente chama de destilação. Então, pega esse petróleo, coloca lá numa caldeira, esquenta, aí algumas frações mais leves, mais voláteis, elas vão se desprendendo daquela mistura mais fácil. E aquelas mais pesadas vão ficando lá no final. Então, a mistura mais leve do petróleo passa por uma coluna de destilação aqui, que a gente chama de pratos. Quem faz escola técnica ou fez engenharia química ou química industrial ouviu falar desses pratos. E aí os gases mais leves vão chegando no topo da coluna e vão sendo coletados.
Então, a gente tem aqui, de um grosso modo, o gás, que é o GLV, ou GLP, perdão, ou o GNV, que é o gás natural veicular. Depois vem a nafta, a gasolina, aí a fração mais pesada é querosene. Aí, então, quem está mais aqui embaixo são frações mais pesadas. Essas frações mais pesadas quer dizer que sai numa faixa de temperatura maior. Então, o mais leve, que é o gás, ele sai numa faixa de temperatura de 10 a 20 graus. E aí é uma mistura de gases, uma mistura de substâncias químicas. A gente não tem aqui, nos derivados de petróleo, a gente não tem uma substância pura. A gente tem uma mistura de substâncias. Mas, de um modo geral, os derivados do petróleo são hidrocarbonetos, ou seja, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Ramificado, linear, aromatizado, mas não tem grupos funcionais. De um modo bem grosseiro, bem geral, tá? Então, por exemplo, a gasolina tem numa média de 8 carbonos, mas não precisa ser 8 carbonos linear, pode ser 8 carbonos ramificados. O querosene tem entre 10 e 15 carbonos, e assim sucessivamente, ok? Então, eu fiz essa figurinha aqui estática ao lado para você entender onde que a gente usa cada fração dessa aqui. Aí, depois que chega aqui esse resíduo, que é como se fosse aquele asfalto, aí eles vão, então, isso aqui é uma destilaria, aí esse asfalto vai agora para uma refinaria, para sofrer um processo de craqueamento, ele quebra e volta a fazer essa destilação de novo. Mas, de modo geral, o que a gente tem é que essas frações aqui chegam no motor específico. O que importa não é a composição química da gasolina, é se essa mistura chega no motor a gasolina. Eita, peraí, que meu cachorro tá aqui. Quieto. Os cachorros lá fora, Darte. Darte. Desculpem, gente, faz parte. Não tem menino pequeno, mas tem 2 cachorros. Então, a gasolina tem que chegar no motor a gasolina e ela tem que queimar no motor naquele tempo. Você não pode, por exemplo, pegar o óleo diesel e colocar no motor a gasolina, tá? Então, cada combustível tem o seu motor específico para ser queimado dentro daquela propriedade daquele motor. E onde é que entra o biocombustível aqui? O biocombustível vem para substituir cada um desses combustíveis fósseis, porque veio do petróleo, e aí a gente coloca o nome bio na frente. Só que esses combustíveis fósseis, ele tem a origem do petróleo, que é uma fonte não renovável. O biocombustível tem uma propriedade de queima igual no combustível, só que a sua matéria-prima é uma biomassa, ou seja, é uma planta, é alguma coisa que teve uma vida e que morreu. E há um ciclo, né? Uma planta, você põe a semente, aí tem a fotossíntese, ela cresce, bota o fruto, aí a gente extrai alguma coisa do fruto, dependendo, por exemplo, se for a cana, a gente extrai o caldo de cana, que vira etanol, aí o bagaço vira insumo para alimentar o solo novamente, e aí cresce aquela planta de novo, e a gente gera o caldo. Então, a gente gera um ciclo, é diferente do petróleo. Na hora que você tira o petróleo, você não tem como plantar petróleo, né? Então, o biocombustível, ele vem como substituto do combustível fóssil, só que na forma de biomassa. Então, por isso que a gente tem a biogasolina, a gente tem o biogás, o bioquerosene de aviação, tem o biodiesel, tá? Então, quando a gente fala de bio, e eu falo combustível, é porque ele tem a mesma propriedade de queima no motor, só que a origem é orgânica. Então, de um modo geral, a gente vê aqui que se a gente vem do petróleo, a gente tem um ciclo aberto, onde a gente extrai o petróleo, processa o petróleo, vira combustível, que queima no motor,
e vira gás carbônico e vai para a poluição. No biocombustível, a biomassa, ela gera o líquido, né, a matéria-prima para o combustível e produz oxigênio. Então, a gente pega aquele combustível, processa ele, vai para o carro que vira gás carbônico, e o gás carbônico que o carro produz, ele vira alimento para a planta, porque a gente sabe que na fotossíntese a planta absorve o gás carbônico com a água e gera oxigênio, glicose e água. Então, por isso que a gente diz que ele é um ciclo de carbono zero, porque o carbono entra e volta. Aqui o carbono só vai. Então, cuidado com o erro de dizer que os biocombustíveis não poluem. Isso é falso. O biocombustível, ele polui, só que a poluição, ela volta para a planta. Por isso que a gente entende um balanço zero de carbono, ok? É diferente de uma energia eólica. Energia eólica é aquele catavento ali, não está gerando gás carbônico, está só o vento soprando e aquele negócio está girando. Aqui não tem nada a ver com ciclo fechado, ciclo aberto, não tem gás carbônico, entenderam? Então, tenta pensar no biocombustível que gera gás carbônico, mas o gás carbônico ele é alimentado no processo da fotossíntese da planta e volta para o ciclo. Então, é mais ou menos isso aqui, né? Aquilo que eu coloquei bem simplificado é isso. Tem a planta, seja o que for. Se for para fazer etanol, aí o etanol a gente extrai o caldo, né? Aí processa o caldo, faz o etanol, vai para o posto, que vai para o carro, que gera gás carbônico, que alimenta a cana. Se a gente pensar em biogás, que é lixo, a gente tem a comida, comeu a planta, comeu a fruta, gerou um lixo, entrou em decomposição, gerou o gás metano, a gente produziu o gás metano, transformou em gás carbônico, transformou ele em outro combustível e volta para cá. Biodiesel, você tirou o óleo da soja, pegou o óleo da soja, processou, transformou em combustível, virou gás carbônico e volta para alimentar a soja. Por isso que a gente diz que é uma energia renovável, ok? Então, dentre os biocombustíveis, a gente tem alguns, mas o que a gente escuta mais falar, né? Lembrando, aqui está a definição, né, o que é combustível, o que é biocombustível. Então, de modo geral, a gente tem o biogás, que ele substitui o GNV, que é o gás não veicular, onde o biogás ele é oriundo dos dejetos dos animais. A gente processa isso com água e gera gás metano, a gente vai falar sobre isso. A gente tem o etanol, que pega a cana, extrai o caldo da cana, uma parte vira açúcar e outra parte pode ser usada para produzir o etanol, que ele é similar à gasolina. Então, é só para você ver que nem tudo fica bio, né? Mas a gente tem a biogasolina, eu não vou falar aqui, porque são muitos biocombustíveis. Existe a biogasolina, tá? E existe, inclusive, o bioetanol. Tem o diesel, que aí a gente tem o análogo do biodiesel, e a gente também tem o diesel verde, que eu vou falar também. Tem o querosene de aviação, que a gente chama de bioquerosene de aviação, e outros chamam SAF, que é de uma sigla em inglês, que quer dizer combustível sustentável de aviação, mas a gente aqui vai falar de bioquerosene de aviação, que dá no mesmo. E existe aqui um outro combustível que ainda está sendo muito estudado, mas não é na mídia, você não encontra em livros. É o metanol renovável, que é de 4ª geração, que é aquela ideia de estocar vento, né? Que eu já ouvi falar, está estocando vento. Ele pega o gás carbônico do ambiente, reduz para metanol, e aí gera esses hidrocarbonetos, que aí produz esse metanol renovável, que aí o metanol com a queima gera gás carbônico, a gente pega o próprio gás carbônico e gera metanol, ou seja, a própria poluição é o próprio combustível.
é o combustível de quarta geração. Esse é o top dos tops dos biocombustíveis, certo? Eu tô com medo eu acho que o que eu preparei não vou conseguir dar tempo, não. Eu vou tentar correr com alguma coisa. Eu acho que eu já vou até adiantar, pular aqui algumas coisas. Então, vê só, que eu termino me empolgando. Eu acho que eu estou na minha aula de biocombustíveis. De modo geral, o que a gente tem aqui? Que é a oferta de energia no mundo, esses dados aqui, o mais novo que eu consegui foi esse 2013. Para o mundo, a gente tem aqui que o óleo, né, que é o petróleo, ele está numa quantidade muito grande. E aqui no Brasil, em 2016, o petróleo ele está aqui em 3,7%, é uma fração muito pequena. E a gente vê que o Brasil ele é realmente um grande exportador de tecnologias de de energia limpa. Né? A gente tem aqui energia elétrica, ou hidráulica, perdão, biomassa, eólica, solar, nuclear, e a gente tem muito pouco de petróleo e de carvão. Então, desses gases de efeito estufa, que a gente fala tanto, e aí algumas pessoas falam assim, você precisa parar de andar de carro e andar de bicicleta por causa do meio ambiente, você está poluindo. Gente, não tragam essa culpa para vocês, né? É muita... por exemplo, nessa cúpula que teve há 3 semanas atrás, o governo Bolsonaro, na verdade, o presidente Bolsonaro declarou que um dos grandes poluidores e causadores do efeito estufa é o uso dos combustíveis fósseis. Ele não falou lá das queimadas, que é um dos grandes produtores de gás carbônico, e ele não falou de uma grande demanda que o Brasil tem, reconhecidamente, mundialmente falando, como o celeiro do mundo, onde a gente tem fazendas imensas, a gente desmata a floresta para fazer plantações de monoculturas, feito cana, feito soja, os pecuaristas, né, onde a gente tem a gente tem mais gado do que ser humano no nosso país, por exemplo. Então, a gente percebe que um dos maiores emissores de gás carbônico, aqui, 77% vem da mudança de uso da terra. De combustíveis, ele está aqui 6%. Então, não adianta eu querer vou começar a usar etanol por causa da poluição. Claro, cada um tem que fazer a sua parte, mas não é isso que vai aumentar o aquecimento global, ok? Só que eles não querem mexer nos grandes latifundiários. Se a gente for ver aqui, emissão de metano, 68% vem da pecuária. E de CO2, 77% vem da agricultura. As pessoas contribuem muito pouco com isso, só que é mais fácil mexer no bolso do pequeno, colocar impostos para a gente e deixar quietos os latifundiários, ok? Então, agora vamos falar um pouco sobre alguns dos biocombustíveis. O biogás, essa figura bem sugestiva, porque é exatamente um dos biocombustíveis que a gente vai poder começar a falar. Até agora eu falei de coisas muito gerais, agora eu vou tentar funilar para alguns combustíveis. O primeiro deles é o biogás. Como a própria figura sugere, apesar de eu não ver a carinha de vocês aí, mas talvez alguns estejam rindo, é uma figura bem sugestiva, que os dejetos, né, eles geram combustíveis. Então, a gente tem aqui, vou usar novamente uma coisa que talvez façam vocês rirem aí, ainda bem que os microfones estão desligados, mas na pecuária existem os biodigestores artesanais, onde eles pegam os estercos do gado, do porco, né, que no termo técnico se chama bosta. Então, eles pegam metade da bosta e metade de água, mistura dentro de uma caçamba lá. Então, os dejetos, de modo geral, é a bosta. Então, tem que ter metade de bosta, metade de água. Bota lá no biodigestor e
e aí ele vai por gravidade, vai para um recipiente que fica fechado, sem contato com oxigênio, e num processo de biodigestão anaeróbica, ou seja, sem a presença do oxigênio, ele gera 3 coisas. Uma das coisas é o líquido, que é o chorume. Todo mundo já viu um carro de lixo passar e vê aquele líquido escorrendo, aquele cheiro horrível, aquele material basicamente à base de enxofre, é o chorume. Outro, que é o líquido, né? Aí gera um sólido, que é o que a gente faz. Do adubo, muita gente faz, por exemplo, compostagem. Não sei se alguém aqui já fez compostagem, de pegar resto de casca de ovo, casca de verdura, casca de fruta, e mistura com a terra, aí daquilo vira um adubo, né? Então, aquilo lá é o fertilizante, só que aquilo ali a gente está fazendo no processo aeróbico e aberto, e aí a gente não percebe porque está aberto, mas se você faz no biodigestor, a gente gera um gás, que é exatamente o biogás. Esse biogás é uma mistura de gases, entre eles o gás metano, que é o combustível. Eu vou colocar aqui uma reação química, mas não se assustem, é uma coisa assim rapidinho, não vai doer não. Tem aqui 3 principais macromoléculas. Macromoléculas são moléculas grandes. A gente divide em 3 classes principais: proteínas, polissacarídeos e gorduras. Eu vou só falar bem rapidinho, só para você entender que a gente, por exemplo, tem proteínas no nosso corpo, a gente consome carboidratos, macarrão, pão, né? A gente consome carne, aquela gordura da carne, manteiga, etc. Então, a gente tem tudo isso no nosso organismo, ou nas plantas, ou nos bichos. E aí, na hora que ele começa o processo de decomposição, de putrefação, existem umas reações químicas produzidas por umas bactérias hidrolíticas, que começa a quebrar essa macromolécula em moléculas menorzinhas, que são os peptídeos, que vêm da proteína, dos monossacarídeos, que vêm os policarboidratos, polissacarídeos, perdão, e os ácidos graxos, que vêm da gordura. Aí ficou moléculas menorzinhas, aí agora vem outras bactérias, porque só essas aí conseguem destruir moléculas grandes. Aí ela já deu uma força, tornou ela menorzinha. Aí vem outras bactérias agora, que pega aquela sopa das moléculas pequenininhas e faz uma outra reação, chamada acidogênese. Aí forma ácido acético, eu estou falando assim, até parece que vocês estão me vendo. Ácido acético, o gás hidrogênio e o dióxido de carbono. Então, veja que quando a gente gera o biogás, a gente também gera o gás carbônico. Mas gera, entre outros, o gás metano, que é o biogás. Então, o biogás tem uma mistura de outros gases, entre eles o gás metano, certo? São processos de reações químicas. Então, de um modo geral, esses biodigestores que fazem o biogás, de um modo bem simplificado, a gente pode resumir em 3 tipos. Tem o biodigestor canadense, que a gente chama, que a gente põe o dejeto tudo dentro de um buraco e fecha com plástico. Aí deixa lá. Deixa, depois de uns 3 meses, aquele gás vai formando, aí vai parecendo um circo, né? A gente vê uma lona inchada. Quando essa lona está inchada, quer dizer que já formou biogás. Aí a gente não está vendo aqui, mas aí tem como se fosse uma torneirinha, a gente abre a válvula e coleta o gás. Esse aqui é um dos biodigestores, chamado canadense, que são mais para regiões grandes, né, fazendas, produção urbana, para alimentar uma cidade, por exemplo. Existem outros que a gente pode fazer como um biodigestor de fundo de quintal, que é o modelo chinês, né, onde a gente tem aqui uma foto, onde a gente põe aqui num canto, tá vendo, são 3 pontos, esse e esse daqui. Então, o primeiro ponto a gente alimenta, ou seja, a gente põe lá a bosta com a água, aí por gravidade ele cai, aí fica aqui, aí fica lá fermentando. As moléculas se um bicho morre e fica no chão, ele mesmo entra em putrefação, ninguém precisou jogar um catalisador ali em cima dele, não. Sozinho, o corpo dele já tem as bactérias que já começam a decompor. A mesma coisa é com qualquer biomassa.
com folha seca, com bosta, com urina, com bicho morto, com planta, com qualquer coisa, qualquer matéria orgânica, qualquer coisa que já foi vivo, morreu, bota aí dentro, aí ele vai fermentar, aí vai gerar o gás aqui, aí a gente abre esse gás, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aqui, uma torneirinha, que esse gás aqui, essa torneirinha vai lá para o fogão do pessoal do interior. Geralmente esses biodigestores, eles são feitos em interior, onde não alcança ali o botijão de gás, certo? E do outro lado, o céu fertilizante, que eles pegam fertilizante e usam na própria lavoura. Então, é uma situação autossustentável, onde o próprio lixo que eles geram, eles conseguem aproveitar para produzir o gás para alimentar a cozinha deles e gera o fertilizante para alimentar a plantação deles. E aqui é um outro modelo também, que é o indiano, é muito parecido, eu não vou falar das diferenças dos dois, mas a gente percebe também que é uma coisa muito parecida, né, onde um canto alimenta, aí aqui gera o gás, tá vendo, tem um reloginho de gás aqui, e aí esse gás, ele vai para as casas, e do outro lado, a gente tira o fertilizante, ok? Uma outra forma da gente coletar o biogás, a gente tem aqui muito perto, é o lixão da Muribeca, quer dizer, o antigo lixão da Muribeca. Kátia já até levou alguns alunos dela, não foi, Kátia? Esqueci o nome, Kátia, não sei se você lembra. Que agora é uma empresa particular, que pegou o lixão da Muribeca e transformou num aterro sanitário. Fugiu agora. Como? Né? Oi? Centro, não sei o quê. Eu esqueci o nome, menina. Mas, enfim, a gente tem aqui esse aterro sanitário. Nesse antigo lixão da Muribeca, ele tinha um lixão, então ele fez esse tratamento. E aí, nesse aterro sanitário, eles colocam uns dutos, onde eles pegam o gás e levam para... Eles tratam esse gás, eles secam, né? Tem um soprador, tem todo o processo aí, que a gente não vai discutir aqui. E aí, tem duas formas. Ele pega esse gás e queima, através desse flare, que é como se fosse uma lareira, né? E aí transforma gás metano em gás carbônico, ou você pega esse metano e queima para gerar energia, e aí a própria energia produzida por eles é consumida na própria empresa, e quando sobra, ela vende como uma pessoa que tem um painel solar, um teto solar. Gera a sua própria energia e se sobra, vai para a CELP, né? Aqui é a mesma coisa. O aterro sanitário pega o biogás, que é gerado no lixão, transforma em combustível, em energia, que usa para a própria estação e o resto ele vende. A gente tem também uma estação de tratamento de lixão aqui no shopping Camará. Se vocês não... Vocês são aqui da Rural, talvez hoje vocês já ouviram falar do shopping Camará, que fica aqui em Camaragibe. Eles também pegam, é um shopping sustentável, a origem dele, a proposta do shopping foi criada a partir de uma proposta autossustentável, onde ele, inclusive, ele foi criado numa reserva ecológica, então eles têm a obrigação de fazer a preservação de algumas espécies lá, fazer replantio, e o lixo gerado no shopping, né, o pessoal joga lixo lá naquela lixeira, eles pegam aquele lixo e gera biogás para alimentar o próprio shopping. Né, são coisas dos bastidores que a gente não toma conhecimento, mas existe isso. Então, a gente acha que por aí a gente acabou de dar uma explanação bem geral sobre o biogás. Quando o Elcio falou, quais são os desafios? Os desafios, basicamente, se a gente for pensar no Brasil, é mais questão política, onde a gente vê que, por lei, a gente já não deveria, por exemplo, mais ter lixão, deveria ter multa,
mas a gente ainda tem lixão a céu aberto, a gente vê catador de lixo, a gente vê o pessoal jogando lixo nas ruas, a gente não vê uma campanha de educação ambiental, de separação dos lixos, porque não é qualquer lixo, por exemplo, que pode ir para o aterro sanitário. Lixo hospitalar não pode, lixo industrial não pode. Então, tem que ter essa catação de lixo. E esse lixão que eu estou te falando, esse aterro sanitário, é uma empresa privada. Então, as empresas privadas fazem isso porque elas têm interesse no recurso, no dinheiro. O governo não. Todos os lixões que estão a cargo do governo, quando falo governo, é prefeitura, município, blá, 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 eles não foram transformados em aterros sanitários. Eles são lixão ou eles são aterro controlado, que é diferente de aterro sanitário. Então, o governo não dá subsídio para isso. Oi, Kátia. Cláudia, CTR Candeias. CTR Candeias, exatamente. Centro de Tratamento de Resíduos. Isso. Já são 9h10, já estou aperreada. Então, vamos falar do biodiesel. Biodiesel aqui para mim é fecha, porque é mais a minha praia, né? E biodiesel é uma coisa que realmente está em constante inovação, inclusive essa semana já teve outra novidade. Então, o biodiesel, ele é uma coisa que já vem de longas datas. Eu não vou falar do histórico do biodiesel aqui, porque isso data desde a descoberta do petróleo, mas aqui no Brasil, né, vamos tentar focar no Brasil. Aqui no Brasil, o biodiesel, ele veio sendo estimulado através da campanha inicial, quando o Lula estava ainda se candidatando a presidente pela primeira vez. E aí, uma das bases de campanha dele era exatamente o estímulo do biodiesel, e daí criou-se o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, onde a filosofia inicial era dar fomento para o pessoal do interior do Brasil. Tanto que foram criados vários campi avançados no interior, né, principalmente no Nordeste, onde a ideia era fazer com que o pessoal do interior do Nordeste tivesse campo e mercado de trabalho e sustento lá no lugar deles, que eles não precisassem vir para os grandes centros, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro. E aí, por isso que ele criou esse logotipo do biodiesel, colocando aqui a base tecnológica, porque sem a base tecnológica não consegue fazer nada. E essa base tecnológica, ela sustenta 3 pilares, onde nada, não por acaso, a pilar social, ela é central e ela é maior, mas existe o pilar ambiental e o mercadológico, e tudo isso sustenta o biodiesel. Então, esse programa veio para estimular o pequeno agricultor a produzir matéria-prima, lembrando que é uma biomassa, né, produzir cana, soja, algodão no seu quintal, no seu terreno, para vender para os grandes comerciantes. Por isso que tem essa questão social, que é para dar emprego e renda para o pequeno agricultor. Então, existia muito da questão da inclusão social. E aí veio a mamona, tudo isso, mas isso com o tempo acabou, né? Hoje, basicamente, não existe o social, a gente percebe que a base, a matéria-prima básica para o biodiesel é a soja, que alimenta o latifundiário, e o pequeno agricultor, ele foi deixado de lado, ou seja, ele se endividou para ter as sementes, para organizar a sua lavoura, para produzir a matéria-prima para o biodiesel, mas o latifundiário engoliu eles ficaram novamente endividados e sem emprego e sem renda, aí o lado social foi embora de novo. Então, a gente começa aqui com um breve histórico do biodiesel, onde a gente, sem querer me delongar, a gente começou a ter aqui, de um modo optativo, em 2005, com 2%, e a gente vai falar de B2 que a gente poderia chamar de B de biodiesel, mas na verdade B vem de blend, que é de blenda, que é mistura, onde tem 2% de biodiesel,
e 98% de diesel de petróleo. Então, a gente foi colocando aos poucos, sem mudar o motor. Vamos só tentar fazer uma recapitulação, que acho que vocês aí nem eram nascidos ainda, quando começaram com o carro a álcool. O carro a álcool, primeiro a gente tinha um carro a gasolina, e tiveram que inventar um motor para álcool. Então, ou era gasolina ou era álcool. Hoje a gente sabe que é flex. Vocês, da geração de hoje, sabem que é flex. Mas Kátia e alguns aí talvez entendam que antes era motor a gasolina e o motor a álcool. Então, foi um fracasso por causa disso. Aí agora com o motor flex, aí começou a melhorar de novo. Mas, quer dizer, um fracasso depois eu vou chegar no álcool. Mas não quiseram fazer a mesma coisa para o biodiesel. Então, tentaram e colocando o biodiesel aos poucos no motor, para ver se o motor, sem nenhum ajuste, ele fosse adaptando ou reagindo bem ao biocombustível. Então, como eles viram que estava tudo ok, passou de ser opcional para ser obrigatório. Então, foi aumentando aqui, não está em escala linear, tanto é que a gente vê aqui de 2005 para 2008 são 3 anos, 2009 é 1 ano, mas está aparecendo a mesma escala, né? Então, aqui é só para uma ideia, mas não é uma escala linear, mas o que a gente percebe é que essa escala ela foi aumentando e a proposta é que em 2023 a gente chegasse a 15%. O que importa é que a gente está em 2021. Em 2018, a gente estava em 10%. E aí, em 2019, estava 11%. Em 2020, a gente estava 12%. Agora, a gente está em 2021, teria que estar a 13%. Mas o número 13 é um número complicado, cabalístico. Aí, o que acontece? Na semana passada, dia 14, na semana passada, 2 semanas atrás, aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. Aqui, no dia 14/5, o nosso presidente disse, vai ter 13% não, volta para 10%. E aí, a gente agora regrediu 3 anos, e a gente voltou a 10%. Isso está causando um problema ainda que está sendo discutido. Já é 10%, certo? Mas está causando problema, porque aquele pessoal que produz a biomassa para vender para a indústria do biodiesel, agora não tem demanda, aí eles vão ficar sem emprego, além da pandemia. E por que cortou essa quantidade? O que a gente vai fazer com esse tanto de matéria-prima? Não tem para onde vender. Mas o Bolsonaro disse que não quer saber, não. Ele quer 10% e acabou. E a gente regrediu 3 anos e a gente voltou agora a 10%. Então, aquela figurinha de progressão, esquece ela, não vai ter mais nada. Certo? Então, vamos à nossa primeiro entrave. Não sei se vocês conseguem perceber que não é meio ambiente, não é matéria-prima, não é boa vontade, é política, é dinheiro, é poder. Temos um entrave muito grande que, infelizmente, vai acima das nossas forças enquanto pesquisador, enquanto cidadão, enquanto trabalhador, né, seja o trabalhador, o agricultor. É política, eles é isso aqui, bateu o martelo, acabou, né? Então, teve a cúpula agora, inclusive foi, acho que 1 semana antes dele decidir isso, ele prometeu lá na cúpula internacional de que a gente iria aumentar a produção de biocombustíveis para reduzir o aquecimento global, e em seguida ele fez isso. Ou seja, está na contramão do que ele mesmo falou. Então, falar rapidamente da diferença entre o diesel e o biodiesel, quimicamente falando, o biodiesel, ele é muito parecido na estrutura química e queima igual no motor, mas na estrutura química, o diesel de petróleo é basicamente um hidrocarboneto linear, que é o hexadecano, numa média, tá? Não é a substância pura, não, é uma média. E o biodiesel, ele tem um grupo funcional, que é o grupo
éster. E aí, prestem bem atenção nesse grupo éster. Essa cadeia aqui é muito parecida com o diesel, mas ele tem esse grupo éster. O diesel, mais uma vez, ele é do petróleo, ele é um combustível não renovável, e o biodiesel, ele é renovável, ele vem da planta, né, aí a planta, com a fotossíntese, gera o fruto, nesse caso aqui vamos falar da soja ou do girassol, aí a gente tira o óleo da semente do girassol, e vai para produzir o biodiesel, ou a gente usa como alimento, ou para fritar comida, aí o óleo residual volta também para essa usina, que produz o biodiesel, vai para o posto, queima no motor, que gera gás carbônico, que alimenta a planta. Ok? Então, mais uma vez, a gente percebe que o biodiesel, ele tem esse ciclo renovável, mas vamos focar no éster. Né? O éster, o Brasil disse que é o seguinte, e mais uma vez eu vou repetir, o que a gente fala no Brasil não é a mesma coisa para o resto do mundo. Cada país tem sua lei quando a gente fala de combustível automobilístico, porque o carro, eu ando aqui no Brasil, se eu quiser ir para outro país, aí tem as leis dele lá, certo? Mas é carro. O máximo que vai acontecer é bater o motor e o carro para e ali ele fica. Então, para a nossa lei do biodiesel, como a gente tem os nossos latifundiários da soja, aí a ANP, que é a Agência Reguladora dos Combustíveis e Biocombustíveis do Brasil, que sem ela a gente não pode vender, nem pode produzir, nem pode consumir nenhum combustível. Então, ela diz o seguinte, biodiesel, aí eu vou ler, tá? Bio é um combustível composto por um alquil éster, lembra que eu falei o grupo éster diácido carboxílico de cadeia longa, outros diriam diácido graxo, o ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa, né, produzido a partir da transesterificação e ou esterificação de materiais graxos de origem vegetal ou animal. Então, o que a gente tem? A gente tem um triglicerídeo, que é de origem vegetal, faz parte do grupo de lipídios. Lipídios, a gente tem os triglicerídeos, tem o colesterol, por exemplo, mas se a gente restringe para triglicerídeo, é tri porque a gente tem tri. 1, 2, 3. Triglicerídeo, porque tem a unidade da glicerina. Quando a gente pega um triglicerídeo e reage com 3 moléculas de álcool, veja que é uma molécula de óleo, 3 moléculas de álcool, na presença de um catalisador, a gente produz 3 moléculas de biodiesel e a glicerina. O aspecto visual dele é isso aqui. Aqui em cima é o biodiesel e aqui embaixo é a glicerina. Então, a gente tem que, para ser biodiesel, pela nossa resolução, a gente tem que partir de um óleo vegetal ou mineral, ou um óleo vegetal ou animal, e tem que passar por essa reação de transesterificação ou esterificação. Isso é uma coisa que foi uma lei de 2014, certo? Então, esse triglicerídeo tem que ter um óleo, por isso que a gente diz que a fonte é uma oleaginosa. Pode ser a palma, a soja, a semente do algodão, girassol, babaçu, amendoim, dendê, mamona, tudo que tem óleo é matéria-prima para biodiesel. Aí a gente chama isso aqui de primeira geração, por quê? Porque a gente pega uma coisa que concorre com alimento, a gente pode ter óleo de girassol que a gente usa na cozinha, então a gente pode estar tirando do alimento para fazer um combustível, ou seja, é um óleo nobre para transformar em combustível, por isso que a gente fala que é de primeira geração. Quando a gente pega uma matéria-prima de resíduo, a gente chama de segunda geração. Então, óleo de fritura, sebo da galinha, do boi, do peixe, que é aquela gordura lá, animal e resto de óleo, como é um resíduo, então a gente chama que é de segunda geração, tá? Então, deixa eu só avançar aqui rapidinho, só para dizer que quando a gente tem agora a matéria-prima
de microalga, que é aquele lodo que a gente vê, as cianobactérias lá, que fica lá aquele lodo que fica no rio, na água, aquilo lá é microalga, então como aquilo nem é comida e nem é resíduo, então a gente tem um biodiesel de terceira geração. Mas eu vou voltar aqui rapidinho para a gente ver uma outra coisa. Aqui, ó, também, não sei se vocês percebem, no dia 13 de maio, ou seja, também mais ou menos há um mês atrás, menos de um mês atrás, é uma coisa nova, e aí, mais uma vez, o Elcio provocando com o título do biocombustível e a contemporaneidade dele, os desafios, a gente vê que agora a ANP decidiu fazer um novo regulamento, que é o diesel verde. Lembra que eu falei que o substituto do diesel é o biodiesel, mas agora ela está aprovando o diesel verde. Então, esse diesel verde, ele veio para ser usado tanto para complementar ou substituir o diesel de petróleo como o querosene de aviação. Então, a matéria-prima dela, tanto pode ser gordura de origem vegetal e animal, como também pode ser bagaço de cana e outras biomassas. Então, uma outra tecnologia que a gente usa, que não precisa ser a transesterificação. Para ser biodiesel, tem que ser transesterificação ou esterificação. E tem que ser material graxo. Bagaço de cana é carboidrato, não é material graxo. Então, por isso que não pode ser chamado de biodiesel, aí decidiram chamar de diesel verde, tá? Então, o diesel verde, ele veio agora, menos de um mês atrás, para trazer mais uma alternativa para a substituição do diesel de petróleo. Então, só de modo geral, o biodiesel, inclusive, veja, a ANP colocou aquela lei em 2014. Em 2007, o pessoal já estava fazendo artigos sobre isso. Vocês estão vendo aqui, artigo da Química Nova, eu até coloquei 2009 aqui, mas é 2007. Tinha um artigo que falava que o biodiesel podia ser a partir do triglicerídeo para formar o biodiesel a partir da transesterificação, podia ser o óleo velho a partir da esterificação, e podia usar um processo de craqueamento, que aí poderia usar esse produto aqui que vocês veem, que não tem o grupo éster. Pela ANP, tem que ser um éster. E do jeito que está aqui, não é éster. Então, a ANP disse, acabou essa bagunça, não pode ser assim, não. Só pode ser transesterificação. Então, tem que ter o grupo éster. Então, esse grupo que pesquisava biodiesel através do craqueamento ficou sem chão, não é mais biodiesel. Aí agora, há 3 semanas atrás, começaram a dizer que pode, mas vamos chamar de diesel verde. Não é biodiesel, é diesel verde. Então agora o pessoal começou a fazer de novo pesquisa, usando essa tecnologia do craqueamento para fazer o diesel verde. Tá? Então, qual é o desafio? Microalgas. Aí a gente vê essa notícia aqui. Quando eu vi essa notícia, eu tinha Facebook na época, hoje em dia eu não tenho mais. Aí foi o maior rebuliço, eu coloquei lá na página e tal. A Petrobras estuda produzir biodiesel a partir de microalgas. Isso foi em 2018, a gente está em 2021. Isso seria com um grupo da Suíça, que ia fazer isso numa empresa lá no Rio Grande do Norte. Pode procurar, eu desafio vocês a procurarem aí, pesquisa no Rio Grande do Norte, biodiesel, microalgas, não existem. Ficou só no sonho. Não conseguiu avançar, tá? Então, aqui a gente tem que é o FRN, né? Ela pegou a microalga, né? Pode ser assim nos tanques, feito esse, que a gente põe a água. Como é que faz microalga? Põe água, bota um nutriente lá e deixa no sol, aí forma um lodo. Aí pega aquele lodo, tira o lodo, e a água com nutriente continua, deixa no sol e vira mais lodo, certo? Então,
fica esse tanque aqui com água, depois que vira o lodo, aí tem uma pazinha que sai raspando o lodo, aí esse lodo daqui, ele é processado para tirar o óleo dele para fazer o biodiesel. E a água continua lá, céu aberto, não tem nada a ver, céu aberto com sol, chuva, está lá formando lodo. Isso deu ao EFRN um prêmio, inclusive, deixa eu ver se eu coloquei aqui, né? Para produzir biodiesel com microalga, mas acabou aí. Não tem, isso aqui foi 2018, tá vendo? Não existe mais, não existiu mais nenhum estímulo do governo, CNPq, CAPES, nada para produzir biodiesel de microalga, acabou, não existe mais isso, a não ser em nível de pesquisa, de laboratório, mas quando falava aqui Petrobras, até parece que o negócio ia virar uma coisa assim, mas não. Aí vão falar do etanol, meu Deus. Kátia, me dá um freio. Se for o caso, eu paro. Já são 9h30. Eu também estou empolgada. Por mim, pode continuar. Eu não sei se o pessoal está dormindo, se já foram embora, se eu estou falando sozinha. Tem 20 alunos. 20 Opa, a gente tá aqui. Tá Porque sozinha, não. vocês, se vocês quiserem perguntar, a gente também não precisa falar de tudo. Fala o que vocês querem e acabou o tempo, acabou. O resto a gente deixa para depois, outro dia. Mas se não, se quiserem continuar ouvindo historinha, daqui a pouco vocês dormem, já está na hora de dormir. Aí tem o etanol, outro combustível. Aí eu falo etanol e bioetanol. Aí essa cena aí, Kátia não lembra não, que Kátia é mais nova que eu. Mas tem aí esse negócio do Ayrton Senna. Já ouviram falar de Ayrton Senna? Gente, eu me sinto tão velha quando eu falo isso. Se ouviram falar de Ayrton Senna, eu assisti as corridas do Ayrton Senna, eu vi Ayrton Senna morrer. E Ayrton Senna era garoto propaganda do Corcel e do Chevette, que foi o primeiro a produzir etanol. Como eu falei, existia um motor só para etanol. E aquilo foi um boom. O Brasil passou a ter 98%. Olha, 98% é muita coisa. É quase que tudo, né? Esses 2% acho que entra mais no erro. 98% da frota brasileira era movido com carro a álcool, porque existia naquela época a preocupação da escassez do petróleo, que o petróleo vai acabar, que o petróleo está caro, que a gente precisa encontrar uma tecnologia, e o Brasil foi pioneiro, a gente tinha, assim, um poder, que a gente tinha um carro a álcool, e o nosso clima permitia que a gente tivesse carro a álcool. Não tinha como pensar em carro a álcool no Canadá, chegava lá, congelava, batia motor. O Brasil, por ser um país tropical, a gente tinha um carro a álcool. Aí, o que acontece? Aí, existem todas essas fases aí do pró-álcool, né? Então, início, eu não vou ler tudo isso para não delongar, mas, enfim, veio aquela euforia, a criação do pró-álcool, tal, aí chegou em 85, 96% da frota era álcool, aí, pá, contra-choque do petróleo, ou seja, não vai ter mais crise do petróleo, não. A gente achou outra mina do petróleo, outras coisas de petróleo, tem petróleo agora para dar de rodo, então ninguém mais quer saber do álcool. Deixa o álcool para lá, só que aquele monte de canavial, aquele monte de latifundiários que ficaram trilhardários com a cana, o que eles iam fazer? Ninguém queria mais carro a álcool. Todo mundo voltou a usar o carro a gasolina. E aí, passou de 96% a 0,3%, ou seja, quase nada, para carro a gasolina de novo. Aí o pessoal teve que se reinventar, e daí surgiram os carros flex. E hoje em dia, então, o pessoal dos canaviais respira novamente aliviado, que agora o Brasil obriga, você queira que não, você tem que botar o etanol junto da gasolina para alimentar os produtores da cana, certo? E os senhores de engenho que ainda escravizam o pessoal lá, que planta e colhe a cana. De um modo geral, eles têm um lugar bem autossustentável, onde tudo isso aqui é cana, 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 cana. Aí eles trazem a cana naquele extremião, aí eles lavam a cana, tritura, faz o caldo,
Aí, com o caldo, eles podem fazer o açúcar e podem fazer o álcool. Professora, quando é que faz o açúcar e quando é que faz o álcool? Quando eles querem, quando está afim. Quem é que está pagando mais? Está na safra de quê? De álcool ou de cana? É cana está pagando mais? É álcool que está pagando mais, então a gente vai fazer álcool. Então o açúcar vai ficar caro. Ah, agora o açúcar está pagando mais, não vou fazer álcool não, vou fazer açúcar. Então é bem assim, é exatamente assim que acontece. Então eles têm a mesma planta lá e ora o caldo da cana vai fazer álcool, ora o caldo de cana vai fazer açúcar. Aí eles, no que faz, aí gera o bagaço, né, porque eles tiram o caldo e gera o bagaço. Aí o bagaço fica aqui, e esse bagaço serve na usina para a fornalha deles, para alimentar os reatores. Aí eles destilam lá o caldo da cana, faz o álcool, né, que pode ser para cachaça, ou pode ser para o carro, ou a mesma coisa, depende de quem queira. Aí eles estocam o etanol aqui. Então, eles têm todo um processo dentro da mesma fazenda, certo? Eu vou pular isso aqui, porque aí já é muita reação química. O que importa é que é o seguinte, que quando a gente tira o caldo da cana, ele é rico em açúcar, que é a sacarose. Essa sacarose é que gera álcool, certo? Sacarose, tem um monte de reação química, gera álcool, tá? E esse álcool que a gente usa para o combustível. Mas aí o que acontece? Aquele monte de bagaço. Lembra que eu falei do diesel verde que usa bagaço de cana? Então começou a encher os olhos de algumas pessoas. Esse bagaço de cana foi há 3 semanas atrás para fazer diesel verde. Mas alguns anos atrás, em 2015, começou uma euforia do etanol celulósico, onde ele pegou aquele bagaço da cana e fez uma outra reação química para transformar em caldo de cana de novo, para poder produzir o etanol. Então, ao invés de pegar aquele bagaço para usar na fornalha, ele agora usa uma nova tecnologia para fazer um outro etanol, por isso que a gente chama agora de um bioetanol. O etanol é porque ele concorre com o alimento, que o alimento é o açúcar ou a cachaça, e agora o bagaço era só um resíduo. Então, como era resíduo, a gente chama de etanol de segunda geração ou de bioetanol. Todos os dois têm a mesma fórmula química, tá? Etanol é álcool etílico do mesmo jeito, só que a forma de processar é que é diferente. Então, vieram várias notícias, e aí começa a corrida para a tecnologia de como transformar esse etanol celulósico em etanol combustível. E aí, eu não vou falar disso aqui não, mas aí a gente vem aqui que Alagoas é que começou com esse etanol 2G, que é de segunda geração, né? E aí isso foi aqui, começou lá em Alagoas, mais uma vez, o Nordeste, né, brilhantemente, e nós somos realmente privilegiados. E o Nordeste, novamente, encabeçou essa tecnologia, mas aí a gente começou a importar e exportar a tecnologia para os Estados Unidos e a Itália, e aí a gente está limitado que para produzir o bioetanol, a gente precisa quebrar umas coisas enormes que tem no bagaço. A gente tira o caldo, mas fica aquele bagaço que é formado por celulose, lignina, hemicelulose. E para ter alguma coisa que quebra essa molécula todinha para formar um etanolzinho, é que é o gargalo da produção do bioetanol. E esse gargalo, essa enzima que destrói isso tudo, é que tem a tecnologia da Itália e dos Estados Unidos. Então, a gente aqui no Brasil produz bioetanol, mas a gente tem que comprar esse catalisador deles lá. A gente ainda aqui no Brasil não conseguiu identificar um catalisador para a gente ter uma autonomia. Então, termina ficando caro
porque a gente tem que comprar o catalisador deles lá para fazer o nosso bioetanol aqui, certo? E aí, por fim, a gente vem agora no bioquerosene de aviação. Vou tentar ser rápida, feito um avião, para a gente concluir aqui, que eu já passei do meu horário. Meu Deus, desculpe, Kátia. Se quiser, a gente para e fica só até aí. Querem parar para debater ou eu prossigo? Esse raciocínio, Cláudia, bioquerosene de aviação. Então, bioquerosene de aviação... Ninguém pode terminar. Pode continuar, no caso. Posso continuar ou vocês... Acho que ninguém tem nenhuma pergunta até agora. Então, vamos lá. Então, bioquerosene... Oi. No meu curso de Química do IF, a professora falou que um dos outros grandes gargalos do biocombustível é não saber exatamente o destino do que acontece com o glicerol. A senhora sabe se já deram alguma solução para a produção do glicerol? Isso é lá na glicerina do biodiesel, mais especificamente, não é de todos os biocombustíveis. Eu falei que o biodiesel a gente pega o óleo e o álcool, aí gera o biodiesel e a glicerina. Até mostrei a foto de um funil de separação com aquela glicerina lá. 10% é basicamente a glicerina. Essa glicerina realmente passou por muito tempo sendo um gargalo, porque a gente começou a gerar muito biodiesel, e não tinha demanda para glicerina. A glicerina, ela tem várias aplicações, mas era muita glicerina, não dava conta. Uma das aplicações é para cosméticos. A gente purifica a glicerina, não tem sabonete glicerinado, cremes para o rosto, a base de glicerina. Então, a glicerina, ela é usada como cosmético, ela é usada como medicação, né? É usado como lubrificante, mas ainda assim era muita glicerina. Então, uma das tecnologias, né, que não dá tempo da gente falar tudo aqui, uma das tecnologias que foi desenvolvida, inclusive o CETENE aqui na UFPE, eles desenvolvem essa tecnologia de transformar a glicerina, eles usam umas leveduras que pega aquela glicerina e transforma em etanol. Então, a glicerina passou de ser um transtorno para ser parte da cadeia produtiva do próprio biodiesel. A glicerina, ela é retirada, jogam a levedura lá, fermenta, eles destilam, fazem etanol e volta para produzir biodiesel. Entendeu? Então, deixou de ser um gargalo, mas existem muitas pesquisas ainda para tentar entender o que mais fazer, ou como baratear, ou como dar outros fins para essa glicerina. Mas faz muito tempo que a gente não entende mais a glicerina como gargalo. Isso realmente foi uma realidade, mas isso deixou de ser um problema mais ou menos uns 5 anos. Para a química, 5 anos é um bebezinho recém-nascido, né? Quando a gente fala de química, tabela periódica, Lavoisier, aquelas coisas antigas, biocombustível é uma coisa que tá todo dia tem uma novidade, tanto é que eu estou trazendo novidades aí que aconteceram a semana passada, né? Então, tudo é um desafio para o biocombustível. Então, bioquerosene de aviação está muito longe disso aqui. Eu fiz o meu pós-doc em bioquerosene de aviação. Eu cheguei lá em Minas Gerais, e na época a legislação dizia que bioquerosene de aviação poderia ser um biodiesel melhorado, um biodiesel mais nobre. Aí eu comecei o meu pós-doc, 6 meses depois do pós-doc, lembrando que o pós-doc é só 1 ano, ou seja, na metade do meu pós-doc, quando a gente já ia escrever o artigo, a legislação diz, não é mais biodiesel melhorado, não. Para ser bioquerosene de aviação, não pode ter oxigênio. E o biodiesel, não sei se vocês lembram, tem o grupo éster, o grupo éster tem oxigênio. Então, a metade do meu ano inteiro de pós-doutorado foi para o espaço, porque aquilo, tudo que eu fiz não era mais bioquerosene de aviação. As leis mudam o tempo todo. Então, esse, na verdade, é o nosso maior desafio. São as leis, os políticos e as pessoas que regem isso. Mas qual é o ponto principal do bioquerosene de aviação? Diferente de tudo que eu falei até agora, o carro a álcool, o carro a gasolina, o carro a diesel, tudo é uma coisa que está aqui. Se quebrar, está aqui no chão. O querosene de aviação, se você põe um bioquerosene num avião
e aquele combustível está adulterado, o avião vai chegar lá em cima e vai cair com a tripulação inteira. Não tem cabelo para segurar, não tem um paraquedas para o avião, ele cai e morre todo mundo. Então, se um combustível de aviação chega lá em cima e congela, o avião cai, entende? Um carro, se você bota um combustível adulterado, vai bater o motor, o seu carro parou, pronto, você sai do carro, chama o reboque, tá tudo certo. Você tem como chamar um reboque para um avião que está lá no céu. Então, o avião, ele não fica só no Brasil, ele sai do Brasil para Paris, para Londres, para o Canadá, para o Japão, e se no meio do oceano aquele avião, aquele combustível dá um tiro de lá, morre todo mundo. E eu não posso ter uma lei no Brasil e uma lei no Japão. Para o bioquerosene de aviação, diferente de tudo que a gente viu até agora, tem que existir uma lei internacional, porque o avião, ele sai do Brasil, ele chega no Japão e abastece com o combustível do Japão. E o motor é o mesmo. Então, tem que ser o mesmo combustível, a mesma lei. Entenderam isso, a diferença? O gargalo do bioquerosene de aviação é essa. E há uma grande preocupação, principalmente agora nessa pandemia, que muita gente deixou de voar, e aí o pessoal começou a pensar mais nisso. A gente percebe que é aquela coisa de andar de bicicleta, de andar de carro. Então, a gente vê aqui que os aviões, eles poluem muito, né? Você vê que 34,5 toneladas de gás carbônico é só um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Um voo que dura meia hora, ele gera 34,5 toneladas de gás carbônico na atmosfera. Então, as pessoas não se preocupam com isso, por quê? Porque onde tem dinheiro as pessoas não mexem. O pessoal vai mexer naquele pequeno lá que paga imposto de renda. Então, eu não vou falar disso aqui, não. Certo? Isso aqui é a história da aviação, né, como é que isso foi surgindo, e aí eu vou pular isso aqui, mas vieram lá desde o Zeppelin, né, que tinha gasolina de aviação, e aí hoje vem com a biomassa, que é para fazer o bioquerosene de aviação. Então, ela surgiu com o Procene, aqui com o Espírito Parente, que também foi o nosso pai do biodiesel aqui no Brasil. Eu, inclusive, assisti uma palestra com ele, até tem uma foto com ele, mas ele já morreu, mas você como eu sou velha, meu Deus. Foi lá no interior de São Paulo. Meu Deus, Ribeirão Preto, não lembro. Eu tirei uma foto do lado dele, que eu fui no congresso assistir uma palestra dele. Ele foi quem patenteou o biodiesel, ele foi quem patenteou o bioquerosene de aviação nesse novo programa do governo chamado Procene, né? Então, ele recebeu um mérito e tal. Aí começou tudo isso, mas aí começaram os problemas, né? Isso que eu estou te falando, da questão internacional, e aí tudo isso caiu por terra, e aí começaram a haver vários eventos internacionais para tentar ver, só que é interessante a gente ver aqui tem uma diferença, né? Para o avião existe a gasolina e existe o querosene, tá? Então, por exemplo, tem a gasolina, que são mais aqueles aviões monomotor, aqueles teco-teco, né? Aqueles aviãozinhos, por exemplo, que irriga a lavoura, aquele ali usa gasolina, e o Boeing, né, os aviões que andam com passageiros, é querosene. Então, por isso que a gente tem a biogasolina e tem o bioquerosene, tá? Só para a gente entender que tudo isso a gente pode, então, simplificar por SAF, que é exatamente o biocombustível de aviação. Não importa se é gasolina ou se é querosene. Então, eu vou tentar fechar isso aqui, só para a gente ver que os querosene de aviação, eles têm basicamente na sua composição compostos parafínicos, ou seja, não pode ter o oxigênio, né? A gente vê aqui que o bioquerosene de aviação, ele está nessa fração aqui do querosene, só que ele tem que ser de uma fonte de uma biomassa e não pode ter oxigênio. E aí ele sozinho não consegue dar conta, não. Lá no céu a gente tem que meter um monte de aditivo, antidetonante, anticorrosivo, antioxidante, anticongelante, porque lá em cima a gente chega a menos 40 graus. E o combustível não pode gelar a menos 40, porque senão ele
pedra no motor e o avião cai. Aqui também não vou falar, mas existe todo um processo, né, como é que se processa para produzir o bioquerosene de aviação, e aí a gente vê que de todos os combustíveis é o que mais cresce, né, hoje em dia andar de avião passou a ser mais comum e mais barato do que andar de carro, de ônibus, né, antigamente a gente saía daqui para o Rio de Janeiro, meu Deus, quantas vezes eu fiz isso para congresso e calor, a gente pegava um ônibus, passava 3 dias, vai para o Rio de Janeiro, a gente pega um avião, leva 3 horas, e é mais barato andar de avião do que andar de ônibus. Então, tem crescido muito, e por isso a preocupação com o meio ambiente, porque o gás carbônico que o querosene de aviação solta é muito maior, e aí existe, né, em 2015, foi começado com os voos chineses, onde eles começaram a usar o óleo de cozinha, processado, é claro, para colocar junto com o querosene de aviação. A gente vê aqui que é uma mistura de metade óleo de cozinha, metade querosene para fazer um voo. Então, a China fez esse primeiro voo, né, que saiu lá da cidade do Canadá, lá em Ottawa, e aí, isso foi em 2015, ou seja, é preciso inovar, trazer essas alternativas, porque o grande gargalo do bioquerosene de aviação é a matéria-prima. A gente vê aqui essa matéria, novamente aqui em abril, mês passado, abril, maio, mês retrasado quase, né? A gente tem aqui o Brasil querendo, dizendo que tem um potencial de produzir até 9 bilhões de litros de bioquerosene a partir de resíduos, porque a grande preocupação do bioquerosene de aviação é a matéria-prima, certo? Para substituir o petróleo, a matéria-prima realmente é mais cara, porque você entende que precisa de bilhões de litros para fazer um avião voar. Então, a gente tem aqui que o Brasil, ele está com essa proposta de trazer, né, o SAF, que eu falei, esses combustíveis de aviação sustentáveis, e a gente está trazendo essa proposta de trazer com a matéria-prima materiais de resíduos, mais especificamente o bagaço e palha da cana-de-açúcar, o resíduo de indústria, o óleo de cozinha, o sebo e os gases lá do processamento siderúrgico. Né? Então, a gente diz aqui nessa matéria, eu só fiz umas colagens nos pontos principais, que 11% das emissões globais hoje do CO2 é da aviação, e no Brasil, isso aí representa 4%, lembrando, 11% é global, no Brasil é 4%, e a proposta do SAF é realmente reduzir o aquecimento global. Qual é o gargalo? Políticas públicas. Então, a gente tem matéria-prima, a gente tem tecnologia, a gente tem tudo, mas a gente não tem política pública que permita, a gente não tem nem mais bolsa de iniciação científica, quanto mais material para fazer pesquisa de bioquerosene de aviação. Então, a gente tem aqui que o Brasil é um país de dimensões continentais e demanda por combustível de aviação ocorre principalmente mais próxima de aeroportos do maior porte, ou seja, a região sul e sudeste. No entanto, existem diversos aeródromos no Brasil inteiro que necessitam de biocombustível, né? Ou seja, não adianta pensar no Nordeste, quando o avião chega lá em Pesqueira, tem bioquerosene de aviação? Em Pesqueira, no Petrolina, né, que tem aeroporto. Então, tem que pensar que tem que ter essa tecnologia para o mundo todo. Né? Então, a gente vê aqui que a gente começa a importar essa tecnologia para o Paraguai, para os Estados Unidos, porque a gente aqui não tem o gargalo, né? A gente precisa superar o gargalo logístico e viabilidade econômica. E é isso que eu queria apresentar. Desculpem se eu me delonguei demais, mas é porque realmente é um desafio falar do que existe e do que não existe, por que não existe, ou seja, todos esses desafios dos biocombustíveis, esse desafio que o Elcio trouxe para mim foi realmente enorme,
e eu espero ter atendido as expectativas. Apesar do tempo, eu estou à disposição aí para tirar dúvidas de vocês. E desculpem a demora, Kátia, me perdoe, eu perdi o controle aqui, eu começo a falar e não paro mais. Então é isso. Cláudia, a gente agradece a sua contribuição. Adorei sua palestra, amei. Obrigada, Kátia. Você conseguiu usar uma linguagem assim, bem acessível, né, para uma disciplina de primeiro período. E para qualquer um de nós assiste essa palestra e aprende muito. Alguém quer fazer mais algum comentário? Laís? Só dizer que foi excelente mesmo, viu? Foi demais. Eu estou vendo os elogios aí, eu agradeço, não vou responder um a um, mas agradeço aí no geral os elogios, muito obrigada, realmente fico feliz. Obrigada, Laís. Mas estamos aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Enquanto a gente ainda tem um tempinho. Apesar de você já estar querendo desligar, tá todo mundo. Uma curiosidade minha. Aí, no caso, próxima aula, vocês também? Eu não. Na próxima aula, eu vou combinar com o Elton. Vocês fiquem de olho no e-mail, porque a gente vai enviar aquele e-mail convite, certo? Provavelmente vai ser o professor André Lima, mas eu tenho que combinar, pensar direitinho, mas com certeza a gente vai ter mais uma apresentação na próxima semana. Vai ficar gravado, né? Está gravando ainda. E vai ser disponibilizado. Aí o Elton vai orientar a gente direitinho como é que vai fazer essa disponibilização. Certo? Fiquem tranquilos que... Seria um prazer estar com vocês, mas é porque a proposta dessa disciplina é que cada aula, não é isso, Kátia? Traga uma novidade para vocês terem uma visão ampla do curso, das tecnologias, dos desafios, né? Quem gostar do tema, e sintam-se convidados, quando abrir a disciplina de biocombustível, a gente pode falar de tudo isso aí bem mastigadinho durante o semestre inteiro. Exatamente, a disciplina optativa, né? Biocombustível. Maria Juliana está perguntando se eu poderia indicar um artigo sobre esse assunto. Não, porque eu coloquei vários assuntos. Não existe um artigo que consiga sintetizar tudo isso. Não existe sequer um livro. Não existe material didático. É um assunto novo. Vocês veem que eu trouxe aqui notícias de um mês, né? Então, as coisas realmente se renovam muito, muito rápido. Alguns livros a gente, às vezes, até encontra, mas quando a gente vai ler, já fala de uma tecnologia ultrapassada. Chama de bioquerosene de aviação, que hoje já não é mais bioquerosene de aviação. É por isso que é difícil achar um livro sobre isso. E a maioria dos artigos científicos são em inglês. E tudo à base de pesquisa. Para trazer nessa linguagem que eu trouxe, didática, de aula, você não encontra nem livro e nem artigo, infelizmente. Se eu puder ajudar de alguma forma, mas não tem. Se você se interessou por um assunto específico, aí eu posso tentar ver um artigo daquele assunto específico, mas que trate tudo isso, não. Mais algum questionamento? Podemos encerrar? Ok, vamos encerrar, né? Ninguém tem nada a perguntar. Mas eles perguntaram, Cláudia, durante a palestra. Pois. Entenderam tudo que eu falei muito rápido. Foi bem claro, professora, bem didático. Eu fui claro. Às vezes, quando ninguém pergunta nada, a gente fica com duas dúvidas, né? Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Não é nenhuma dúvida, é mais uma curiosidade sobre os tipos de catalisador. Que o catalisador vinha dos Estados Unidos, que encarecia. Aí eu gostaria de saber mais sobre esse tipo de catalisador. Mas é só... Esse catalisador que encarece, a gente falou mais no ponto final, que foi sobre o bioetanol. Sim. Né? Esse catalisador é a base de uma levedura
eu posso, se você quiser, eu deixei o meu e-mail lá, se você tiver interesse, eu posso passar para você um link de um vídeo que fala sobre isso. É um catalisador realmente que é uma tecnologia caríssima da Itália, onde ele consegue pegar é uma levedura, é um fungo, que ele pega o bagaço num reator, uma caldeira sob pressão e calor, aí ele consegue quebrar tudo, é como se ele pegasse uma tesourinha e saísse cortando, e é um corte bem específico das ligações peptídicas, não, sacarídicas, então ele vai fazendo reações de hidrólise, ele pega uma tesourinha e sai cortando assim, ó, em partes bem específicas, aí transforma tudo em glicose, aí com a glicose, aí ele faz a fermentação normal do álcool, que a gente, para fazer a cachaça, o álcool, né, a gente pega a glicose, a sacarose, e faz a fermentação, com fermento de pão a gente faz isso. Mas o ponto é transformar o polímero, que é o bagaço, nessa unidade pequena. Então, esse catalisador é que é o pulo do gato. E é uma levedura e é uma tecnologia italiana. Entendi. Muito obrigada. Por nada, querida. Mais algum questionamento? Então, a aula de hoje, eu usei o Meet Attended, que ele salva numa planilha de Excel todos vocês. Então, o nome de vocês ficou salvo na planilha. E eu vou passar para o Elcio para ele ter um controle. Ok? E fiquem observando o e-mail de vocês, que vai chegar o convite para a próxima semana. Certo? E essa aula foi gravada e será disponibilizada em breve. Tá bom? Podemos encerrar. Obrigada, gente. Prazer. Eu tenho só uma dúvida que não é sobre a aula. Vocês sabem como está o estado do professor? Ele está se recuperando bem. Graças a Deus. Os médicos estão muito confiantes na recuperação dele. Né? A cada dia que se passa, ele está cada vez melhor. Quem sabe se ele não aparece na próxima quinta aqui com a gente, né? Vamos torcer para na próxima Eu semana. acho que não, Cátia. Eu até falo para ele, ele está na UTI e fica mandando mensagem de trabalho. Ele precisa descansar. Então, assim, ele ainda está com medicação, né? Eu acho que ele ainda está respirando com aparelhos, não sei. Mas ainda está na UTI. Eu acredito que se ele sair hoje ou amanhã, ele vai para um quarto, depois vai para casa e ainda precisa de cuidados. Eu acredito que na próxima quinta, na melhor das hipóteses, ele sai hoje do hospital. Mas não quer dizer que ele esteja aqui na quinta-feira, porque ele realmente precisa entender que ele precisa de repouso, né? A oxigenação dele ainda está pedindo cuidados. Mas ele está fora de perigo, ele não está, até onde eu saiba, ele não está correndo risco, né? De vida, mas ele está bem, só que é um processo lento, né? É lento e é delicado. Eu incentivo ele a não voltar mais para a disciplina, né? Deixar com a gente. Mas ele não abriu mão da disciplina, viu? Ele não saiu da disciplina, não. Tanto é que ele mandou mensagem para mim. Aí eu disse, Elcio, que bom, você já está bem, já está em casa. Ele disse, não, eu estou aqui na UTI. Eu disse, meu Deus do céu, você está mandando palestra para mim na UTI. Pensando até no título da minha palestra. Então, tem pessoas que não se desligam, né? Vamos esperar, né? Vamos aguardar aí que ele mesmo resolve. Eu vou ficar esperando que ele me diga. Ele vai me guiar na disciplina e eu estou aqui com vocês. Na próxima semana, provavelmente, o professor André Lisen vai trazer algo da química para vocês. Ok? Então, vou parar a gravação e vamos descansar. Um beijo para vocês. Boa noite, obrigado por ter vindo. Em pleno feriado. Boa noite.